Sejam bem-vindos. E o primeiro passo aqui é a gente criar o documento. Vamos selecionar aqui esse vertical, que é aquele feedzinho mais em pé, que é o tamanho 10,80 de largura por 13,50 pixels de altura. Lembrando, resolução 300 pixels por polegadas. Vamos aqui em criar. Vou aqui adicionar as linhas guias, vou em visualizar, novo layout de guias, vou dar um OK. Vamos agora em arquivo, colocar incorporado, vamos selecionar a imagem de background. Vou aumentar aqui o tamanho. Aqui tá legal. Um pouquinho mais para a esquerda, vou dar um OK. Vou converter em objeto inteligente. Vou aqui em filtro, desfoque gaussiano. Vamos aplicar um desfoque na imagem. Acho que vou deixar aqui, ó, em 28 pixels, fica um valor bem legal. Vou dar um OK. Agora, pessoal, vamos aqui em ajuste, cor sólida, vamos selecionar a cor toda preta. Agora vou dar um OK. Podem perceber que criou uma camada aqui, ó, que é uma máscara de camada. A gente vai selecionar ela. Vamos selecionar a ferramenta pincel. Vamos agora centralizar aqui no meio, ó. Vou dar um clique. Vou aumentar o tamanho do pincel e vou dar outro clique, ó. Pronto. Aqui, ó, a gente deixou o meio mais claro e nas bordas aqui ao redor mais escuro, para dar aquela sensação de sombra. Agora, pessoal, vamos aqui em arquivo, colocar incorporado, vamos selecionar a imagem do barril. Vou dar um OK. Vou rasterizar a camada para a gente poder editar ela, ó, rasterizar a camada. Selecionar a ferramenta varinha mágica. Vou clicar aqui, ó, no fundo branco e delete. Agora Ctrl D para excluir a seleção. Vamos converter em objeto inteligente. Ctrl T. Vamos aumentar o tamanho dele. Acho que aqui está um tamanho legal. Vamos centralizar ele, ó. Vou selecionar a camada do barril e a camada plano de fundo, ó. E vamos aqui em centralizar. Pronto, já está bem centralizado. Vou arrastar ele aqui para baixo. Que tá legal. E vou jogar a camada para baixo da camada da cor sólida. Como ficou bem bacana e bem ambientada, né? A gente nem precisou mexer nos ajustes da imagem do barril para ficar ambientada com o resto da imagem. Feito isso, vamos agora em arquivo, colocar incorporado novamente, vamos selecionar a imagem do whisky. Vou jogar a camada para cima da camada da cor sólida. A gente aqui no whisky pode fazer de duas formas, pessoal, para retirar o fundo branco. Podemos ir em rasterizar, selecionar a varinha mágica e clicar aqui, ó, no fundo branco e delete, Ctrl D. Ou você também pode utilizar a ferramenta caneta. Você vai criando o caminho e quando criar o caminho você cria a seleção e deleta o fundo branco. Mas eu vou ficar com a primeira forma, que é com a varinha mágica. Vocês podem perceber que ficou um pouquinho de borda branca aqui, mas a gente pode retirar isso aqui bem fácil. Vamos clicar aqui, ó, na imagem do whisky pressionando Ctrl. Criou uma seleção na imagem. Vamos aqui em selecionar, modificar, contração. Feito isso, apareceu aqui o painel de contrair seleção, reduzir em 1 pixel e vou dar um OK. Agora vamos clicar aqui, ó, na bandeirinha do Japão, na máscara de camada. E pronto, ó, a borda branca sumiu. Vamos converter em objeto inteligente. Ctrl T. Vamos diminuir o tamanho aqui do whisky. Acho que aqui fica um tamanho legal. Posicionar ele aqui para baixo. Aqui tá legal. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ocultar essa parte aqui de baixo do whisky para dar a sensação de que ele realmente está em cima do barril. Vamos criar aqui uma máscara de camada. Vou diminuir a opacidade da imagem do whisky. Vamos ver um valor que fique legal. Aqui tá legal, ó. Vou selecionar a camada máscara de camada que a gente criou. Selecionar a ferramenta caneta e vamos criar aqui, ó, um caminho da seleção para a gente ocultar. Vamos aqui, bem simples. Criamos aqui. Vou clicar com o botão direito do mouse, criar seleção. Vou dar um OK. Como a cor preta de primeiro plano está selecionada, vamos pressionar Alt Delete
e ele vai ocultar essa parte que a gente criou a seleção. Agora Ctrl D, Ctrl 0, vamos trazer de volta a opacidade da imagem e olha como ficou bem real, né? O uísque realmente está em cima do barril. Agora, para deixar ele mais realista ainda, vamos criar uma sombra nessa parte aqui de baixo. Vamos criar uma nova camada. Vou pressionar Alt e entre a camada que a gente criou e a imagem do uísque aqui, ó, vai aparecer essa setinha. Então a gente dá um clique. Feito isso, selecionar a ferramenta pincel, cor preta aqui. Vou diminuir o tamanho do pincel. Vamos criar uma sombra aqui embaixo, ó. Bem simples também. E olha como fica bem real, né? Olha, antes sem a sombra, depois com a sombra. A gente pode diminuir um pouco a opacidade dela. Vou colocar em 80% e pronto, olha, bem bacana mesmo, né, pessoal? Vamos aqui, pessoal, baixar só um pouquinho mais o barril e o uísque. Vou selecionar eles aqui, ó, jogar só um pouquinho mais para baixo, que tá legal. Ctrl 0. Vamos agrupar tudo aqui, Ctrl G, e vou colocar BG barra old par. Agora vamos adicionar a headline da nossa arte, que é o texto da arte. Já deixei aqui tudo selecionado. Vou pegar aqui, vou selecionar tudo, Ctrl C, vamos voltar para o Photoshop, ferramenta texto. Vou dar um clique aqui, ó, Ctrl V, ok. Vamos alterar a cor do texto, colocar branco. A fonte é essa daqui, ó, American Captain. Ctrl T, vamos aumentar o tamanho do texto. Acho que aqui tá bem legal. Vamos centralizar ele aqui, jogar um pouquinho mais para cima aqui. Agora, pessoal, vamos criar um efeito bem bacana aqui no texto, que é de curvatura. É bem simples também, mas fica um resultado bem legal. Vamos aqui selecionar a ferramenta texto, vamos clicar nesse íconezinho aqui, ó, e em estilo vamos alterar de nenhum para arco. Agora vamos fazer os ajustes aqui. Acho que aqui 15%. Vou dar um ok. Ctrl T, vou só diminuir um pouquinho ele. Aqui. Agora, pessoal, vamos adicionar alguns elementos no texto para deixar a headline mais chamativa ainda. Vou aqui em arquivo, colocar incorporado. Vou selecionar aqui o vetor 1. Vou dar um ok. Vou clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse na camada, vai abrir o painel estilo de camada. Agora vamos aqui, ó, em sobreposição de cor e vamos deixar selecionado esse amarelo aqui, ó. Esse é o código da cor selecionada. Vou dar um ok, ok. Vou converter ele em objeto inteligente. Ctrl T, vou diminuir ele. Vou posicionar nesse lado aqui, ó, do texto. Vamos ver aqui. Aqui tá legal. Ctrl 0. Agora, pessoal, Ctrl J para duplicar. Ctrl T. Vou clicar com o botão direito do mouse, virar horizontalmente e vou jogar ele aqui pro lado direito. Vamos ver. Posicionar um pouquinho mais para cá. Pronto, aqui tá bem legal. E agora vamos selecionar o segundo vetor. Vamos aqui em arquivo, colocar incorporado. Aqui, vetor 2. Vou dar um ok. Vou clicar duas vezes novamente com o botão esquerdo do mouse. Sobreposição de cor. Vou dar um ok. Vou converter em objeto inteligente. Ctrl T e vou diminuir ele. Aqui está bem legal. Vou jogar ele aqui para cima do texto, ó. Vou dar um ok, ver como é que tá ficando. Ctrl H. E olha como tá bacana a headline, bem chamativa e bem profissional. Vou ativar novamente as linhas guias, Ctrl H. Vou agrupar todo o texto junto com os vetores. Ctrl G. Pessoal, para fazer isso, caso vocês não saibam, é bem fácil. Vou selecionar aqui, ó, a imagem do primeiro vetor. Vou segurar Shift e vou
clicar na camada do texto, ó. Selecionou todas. Ctrl G e vou colocar aqui texto. Vou jogar ele um pouquinho para baixo. Aqui. E eu vou rotacionar só um pouquinho ele. Estou achando ele um pouquinho mais para a esquerda. Ok, Ctrl 0. Pronto, aqui está um resultado bem bacana. Vamos alinhar ele, né, com a imagem. Aqui, pronto. Agora, pessoal, vamos adicionar alguns elementos aqui na frente para dar uma sensação de desfoque bem bacana. Vou pegar aqui o barril, ó, Ctrl J. Vou jogar aqui para cima. Vamos posicionar ele aqui desse lado, aqui. Agora, vamos em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Vamos diminuir aqui o desfoque do barril. E um valor que fique legal. Aqui, ó, 19,4 pixels, ok. Ctrl J para duplicar e vou colocar outro aqui, ó, um pouquinho mais embaixo. E vou diminuir o desfoque dele. Vou colocar, deixa eu ver, aqui 9,2 pixels. Dá um ok. Vou inverter aqui, pessoal, esse da direita, vou posicionar ele aqui mais para cima e mais aqui pro lado. Deixa eu ver aqui. E esse da esquerda, vou jogar ele um pouquinho mais para baixo aqui. Pronto, bem bacana. Eu acho que a gente pode diminuir também o desfoque. Eu acho que tá com muito desfoque. Deixa eu ver. Aqui 9,6. E esse da direita, vou colocar aqui 6,6 pixels. Pronto, aqui tá legal. Vou pegar os dois, vou agrupar, Ctrl G, vou colocar aqui desfoque e vou jogar ele aqui para baixo da cor sólida. Pronto, aqui tá legal. E para deixar mais realista ainda, vamos criar uma sombra entre os barris. Vou criar uma nova camada. A camada tem que ficar entre a imagem do barril, ó, e o grupo do desfoque, ó. Vou selecionar a ferramenta pincel, cor preta aqui selecionada. Vamos criar uma sombra aqui, ó. Diminuir aqui. E agora aqui, ó. Ctrl 0. Vamos aqui diminuir a opacidade, vou colocar 80%. Vamos ver antes e depois, ó. Já traz um realismo ainda maior, né? A gente pode, pessoal, aplicar aqui um desfoque, ver se fica legal. Vamos em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Vou deixar aqui em 8 pixels. Pronto, 8 tá legal. E diminuir um pouquinho mais a opacidade. Aqui 75%. Pronto, aqui tá um resultado bem legal. Agora, pessoal, vamos adicionar o valor do whisky. Vou abrir aqui o grupo do background e do outro par. Aqui em cima da camada da cor sólida, vou criar uma nova camada. Ferramenta retângulo. Aqui. Vou pressionar Alt e vou selecionar essa cor do vetor, ó, essa cor amarela. E vou criar um retângulo aqui. Aqui tá bem legal. Vou tirar o traçado que está ativado, ó. Deixar sem traçado, somente com a cor. Vou criar o texto. Vamos colocar aqui o valor. Dá um ok. Vou alterar a cor para preto. Aqui. Ctrl T. Vamos posicionar ele aqui dentro do retângulo. Aqui tá legal. Vamos alinhar eles, né? Selecionar os dois, ó. E aqui, alinhar o centro e ao meio. Ctrl H. Vamos jogar só um pouquinho o valor para direita. Ctrl 0. Agora, pessoal, já que adicionamos o valor, vou agrupar aqui eles para deixar bem organizado. Vou colocar valor. Vou aqui adicionar a logo do outro par, né? Deixei aqui selecionado, ó. Grande outro par. Vou pressionar Ctrl U e em luminosidade vamos colocar em 100%, para deixar ele branco. Vou converter em objeto inteligente
Ctrl T, vou diminuir o tamanho. Vou posicionar ele aqui abaixo do preço. Dá um OK. Ctrl H para ativar as linhas guias. Posicionar ele aqui um pouquinho mais para a esquerda. Pronto, aqui tá bem legal, ó. Olha como tá um resultado bacana e bem profissional mesmo. Vou ativar novamente as linhas guias. Vou aqui em arquivo, colocar incorporado e vou selecionar a logo fictícia aqui, que seria do supermercado ou de alguma distribuidora. Vocês podem ficar à vontade para colocar o que vocês quiserem. Posicionar ele aqui no centro, ó. Um pouquinho maior, aqui tá legal, dá um OK. Vou centralizar com o plano de fundo. Dá um OK aqui, pronto. Ctrl H novamente e olha como tá ficando o resultado. Vou ativar novamente as linhas guias. Eu sempre fico nisso de ativar e desativar as linhas guias para ver como tá ficando. Agora vamos adicionar o texto imagem meramente ilustrativa aqui no cantinho, ó. Vou criar uma nova camada, texto, vou criar aqui imagem meramente ilustrativa. Vou dar um OK, vou alterar a fonte, vou colocar uma fonte mais fininha aqui, ó, Pomps. E vou alterar a cor também, vou colocar branco. Ctrl T, vamos rotacionar e diminuir o tamanho. Acho que aqui tá legal. Ctrl 0, vou posicionar ele aqui, ó. Pronto, aqui tá bem legal. E agora vamos criar um efeito de luz, vindo da direção aqui, ó, do lado direito, porque vocês podem perceber que na imagem do Whisk, ó, tem uma luz na direção direita e a sombra tá aqui, ó, na direção esquerda. Então vamos criar essa luz para deixar nosso trabalho ainda mais realista e ainda mais profissional. Vamos criar uma nova camada em cima do grupo do texto, ó. Criar uma nova camada. Vou selecionar a ferramenta pincel. A cor amarela aqui, ó, já está selecionada em primeiro plano. E vou dar um clique aqui em cima, ó. Vamos ver. Aqui fica legal. Agora, pessoal, vamos voltar as cores para as cores padrões mesmo. Vou pressionar a tecla D, ó. A cor preta ficou em primeiro plano. Vamos criar uma cor sólida, totalmente preta aqui, OK. Vou converter em objeto inteligente. Agora vamos em filtro, renderização, nuvens por diferença. Por que a gente está fazendo isso? A gente vai fazer tipo um efeito de fumaça, de poeira na luz, para deixar ainda mais realista e ainda mais fora de série. É um efeito bem simples, mas que traz um resultado bem bacana. Criamos aqui, né, a nuvem por diferença. Vou pressionar Alt e vou entre as duas camadas, ó, vou dar um clique. E pronto, ó, o efeito já foi aplicado aqui na luz, mas não tá numa tonalidade harmônica com o resto da arte, mas isso é bem fácil da gente resolver. Aqui no modo de mesclagem vamos alterar de normal para multiplicação, ou a gente pode também colocar luminosidade, fica ao seu critério, ó. Multiplicação e luminosidade. Eu vou deixar aqui, deixa eu ver, e luminosidade ficou um resultado, na minha opinião, mais interessante. Vou diminuir um pouco a opacidade dele, vou colocar, deixa eu ver aqui, 50% não, 40%. Ctrl H, olha como é bacana esse efeito, ó. Sem a fumaça, ó, com um efeitozinho de fumaça, olha como ficou bacana, né? Vou selecionar os dois, ó, Ctrl G, vou colocar luz direita. Vou pressionar Ctrl J, Ctrl T, vou clicar com o botão direito do mouse, virar horizontalmente e vou jogar aqui um pouquinho para cima, ó. Só um pouco. Aqui, deixa eu ver. Acho que aqui tá legal. Vou dar um OK. Pronto, ó, já foi feito a iluminação, ficou um resultado bem bacana. Ctrl 0 novamente. E para a gente finalizar agora o nosso trabalho, vamos só aplicar uma pós-produção no Whisk, coisa simples mesmo, e aplicar também uma textura. Vou aqui no grupo do Odipar, vou selecionar ele, ó. Vou em filtro, filtro do Camera Raw, vou esperar carregar. Aqui, ó, em básico, vou aumentar um pouco a temperatura dele, deixar aqui em 9. Contraste, a gente pode aumentar um pouquinho aqui. Sombras, vou deixar um pouco mais escuro aqui. Pretos também um pouquinho mais para a esquerda aqui.
Textura, vou aplicar um pouquinho para a direita. Aqui tá legal. Claridade, a gente pode mexer só um pouco. E para finalizar, vamos aqui, ó, em efeitos, vinheta, vamos arrastar para a esquerda. Aqui tá legal, vou dar um OK. E pronto. Olha como ficou um resultado bacana mesmo, ó, com a pós-produção somente aqui no Whisk. Vamos ver o antes sem os efeitos do Camera Raw, depois com os efeitos do Camera Raw. Parece mesmo que a imagem do Whisk está realmente em cima desse barril aí. Tá muito bacana mesmo. Agora, pessoal, para finalizar, vamos só aplicar uma textura e finalizamos a aula de hoje. Vamos em arquivo, colocar incorporado, aqui ó, textura. Vou dar um OK. Vamos alterar o modo de mesclagem de normal para, deixa eu ver aqui um resultado que fique bacana. Acho que divisão, clarear, fica um resultado bem bacana. A gente pode perceber ó, que tem uns detalhes aqui embaixo, ó. Aqui ó, e aqui em cima também. E pronto, pessoal, finalizamos com um resultado bem bacana, bem profissional e com técnicas simples que você não vê em outro canto aí, ou só vê em cursos pagos, e aqui totalmente de graça. Então é isso, galera, valeu e até a próxima aula.